Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, deixar sua opinião aí, não custa nada, dá uma força aí pra gente, se inscreve, se você já é inscrito, curte aí, né? Esse filme, o filme de hoje do Eu Recomendo, tem muita gente que pira. Betão, o Éder, né? Puta, esses dias me deu um toque aí numa brisada que eu dei no vídeo do Snoopy aí. Obrigado por assistir, por acompanhar o canal, Éder. No Eu Recomendo. Opa, cadê o filme? Vixe. Agora tá aqui. No Eu Recomendo de hoje, The Big Lebowski. Hey, dude! El Duderino, como ele fala no filme. Cara, esse filme é maravilhoso, assim. Uma comédia surreal. Ele tem uns elementos tipo de filme com Jeffrey Bridges, assim. Eu tive uma época, quando eu assisti esse filme, eu tava muito The Dude, assim. Eu tava num momento da minha vida que eu me identifiquei demais com o Dude. Por quê? Você sabe que existe hoje uma religião chamada duderismo, né? Que é o equivalente ao diboísta, né? A pessoa que quer ficar de boa, não quer confusão, não quer encheção de saco, não quer drama, quer ficar na dela, assim. E esse filme acabou lançando essa tendência, assim, muito louca. Qual é a história? É um filme que quase não tem história, assim, mas tem muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo, mas no final ele é um filme que não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, você tem o Dude. O Dude, ele é um... Puta, como é que tá aqui? Ele é um... Ai... O Dude, assim... ele é dos... Esse filme... Vamos lá nos dados técnicos. Ele é a direção do Joel Coen, né? A produção do Ethan Coen, dos irmãos Coen. O elenco tem o Jeffrey Bridges, o John Goodman, o Steve Buscemi. Steve Buscemi nesse filme, pra variar, Steve Buscemi muito louco, assim. Juliana Moore, David Hudson, Philip Seymour Hoffman, o John Turturro, né? Aparece o Flea, cara. O Flea nesse filme, ele faz parte de uma banda, tem uns caras que são contratados. Então vamos entender a história. O Dude, ele é um cara que ele é o filho dos anos 60, 70, ele é da geração X, que é uma geração que meio que é colocado que ela não teve grandes batalhas, né? E ele é um cara de meia idade, não quer fazer nada, ele só quer ficar fumando maconha, assim, e jogar boliche, viver do seguro social, assim. É um cara que tá completamente lesado de fumar os negócios. É legal quando ele começa assim. Tem hora que eu lembro que ele começa a filosofar e ele começa. E ele nunca termina os pensamentos dele, assim. Esse filme tem uma trilha sonora muito legal. E ele tem uma. Então ele vai ter uma investigação. Vão chegar para ele e vão pedir para ele procurar uma esposa de um cara que sumiu, que ela foi sequestrada. E ele vai atrás disso, e ele vai. Aí tem sempre aquela. Ele faz uma sátira desses filmes de sequestro, de detetive, mas com um monte de personagem improvável, assim. Então, ele tem a galera dele que é do boliche, e cada personagem vive a sua idiosincrasia. E são pessoas completamente opostas. Ele tem esse amigo, o personagem do John Goodman, é o cara que lutou no Vietnã. Tudo ele fala do Vietnã, que meus amigos... Tudo ele termina com meus amigos terminaram com o coberto de sangue, que não sei o quê. O Steve Buscemi sempre viajando. Você vê aquele cara que... o cara certinho. Meu, tem uma sequência que cada um deles começa a falar uma coisa completamente diferente, e o Steve Buscemi fica I'm the Walrus, porque o John Goodman tá tentando lembrar uma citação de um presidente, e o Steve Buscemi, meu, é muito louco. E o Flea, ele faz parte de um grupo que vem achacar o Dude, porque o Dude vai ser usado para entregar o dinheiro do resgate dessa moça que sumiu, que parece ser uma atriz pornô que tá ligada a um senador de cadeira de rodas, assim. Então é muito legal, assim, ele mexe com um monte de clichê.
A Julianne Moore é filha desse senador. E ela é uma artista plástica muito louca, que ela quer ter um filho, né? E ele é envolto nessa trama toda, assim. Então ele é usado como bode expiatório, na verdade, porque tá todo mundo tentando enganá-lo. A mina não foi sequestrada, o cara não quer pagar o sequestro porque ele não quer mais ficar com a mina e quer se livrar desse problema. E a Julianne Moore quer engravidar do The Dude. Então vão surgindo cenas, e aí ele mistura a questão da droga, dele totalmente lesado, não entendeu o que está acontecendo. Então essa banda do Flea, que era uma banda de eletrônica, eles fazem uma referência ao Kraftwerk, que é o Autobahn, eles vão ser contratados para poder achacar o dinheiro do Dude. Mas na verdade a mina não foi sequestrada, então eles mandam o dedo de uma mulher para eles, né? Aí depois você vai entender, o cara fala assim, pô, sua namorada cortou o dedo à toa para um dos caras do Autobahn. Então é todo mundo querendo parecer uma coisa que não é, né? É todo mundo vivendo uma aventura que não tem nada a ver. E tem hora assim, então ele toma uns nocautes, ele tem umas sequências surreais, assim, com uma trilha sonora muito legal. Então tem alguns momentos que o Dude ele é nocauteado e aí mistura com boliche, e é muito interessante. Ele faz uma referência do Hair, que é quando você entra no subconsciente dele. Então quando ele é nocauteado, ou quando ele está sob o efeito de algum psicotrópico, ele começa a misturar todas as informações que estão na cabeça dele. Então mistura boliche com a Julianne Moore, com o pessoal vindo atrás dele. O pessoal, tem uma hora que os caras falam assim, nós vamos cortar o seu pinto fora. E ele começa a sonhar com esse negócio, assim. É muito legal. Tem cenas fantásticas e muito engraçadas. Porque assim, começa com o lance, ele tem um tapete que vai fazer a sala dele ficar boa. E aí os caras vão mijar no tapete, roubar o tapete, tacar fogo no tapete. Ele tem um carro tudo ferrado, esse carro é legal que ele representa como que o Dude tá, né? E tem assim uns diálogos nada a ver. Aí no boliche, a equipe dele de boliche tem um inimigo lá que é o personagem do John Turturro, que ele é um latino, assim, que ele sexualiza o boliche. Então você tem várias tramas acontecendo. E quando que esse filme se passa? Esse filme está se passando nos anos 90, durante a Guerra do Iraque. Então você tem essas inserções do que está acontecendo, e é interessante porque ele vai fazer essa ponte da geração X, que não teve uma grande luta. Ele perdeu essa chance dessa grande luta agora que ele já está um cara de meia idade e tem uma nova geração lutando no Iraque, que depois eu descobri que não vai ser bem a luta que eles imaginaram, mas vai ter uma série de problemas. E é legal, eles dão um celular para ele, assim, que é um dos primeiros celulares, então é uma mala com telefone em cima, e a mala é a bateria. Meu, ele andando com esse negócio, aí ele vai fazer a entrega do resgate e dá tudo errado, aí ele vai descobrir que não tinha dinheiro do resgate, porque o cara queria se livrar da mina, que era um problema, esse senador americano. Então é muito louco, muito engraçado. Tem, spoiler, uma das cenas mais geniais desse filme, e o Dude sempre de boas, assim. Ele tem uma paciência com os amigos dele, com essa galera, e ele meio que acha que ele tá entendendo as coisas, mas ele não entende nada, e ele tenta disfarçar, assim. É surreal. Esse filme é muito engraçado, ao mesmo tempo que ele é muito doido. E quantas vezes você assiste esse filme, você não consegue entender direito a história até. Assim, você entende, é porque a história não faz sentido. Então é muito louco, muito legal e muito surreal, assim. Aí tem uma cena. Tem uma da porta, que ele prega a cadeira na porta para o apartamento dele não ser mais invadido, que ele faz um puta do esquema, ele bota a cadeira assim embaixo da maçaneta, prega e tal, só que a porta vai pro lado de fora. Então ele terminou de pregar, os caras abrem a porta e a cadeira cai no chão, fica olhando assim, meu, muito burro, muito legal, assim, muito lesado. Você vê assim que ele só quer fumar o baseado dele, jogar boliche, assistir televisão, assistir jogo de boliche, assim. Tem hora que
tem o personagem do... Ai, como que é o nome dele aqui? Ai... Putz... Eu perdi aqui, tem um cowboy, o Sam Elliott. O Sam Elliott sempre encosta e fala uns negócios, umas filosofias com ele, assim, e ele tem aqueles... Meu, é muito legal. E é típico... ele tem um lance do americano que é aquele um meio botequeiro, então o cara tomar o álcool dele ali no final do dia e tentar sobreviver. E aí o Steve Buscemi, ele vai ter um infarto, numa cena muito louca de um duelo que vai ter lá, assim, e ele vai, infelizmente, ele vai falecer. E aí eles vão fazer o funeral do Steve Buscemi e tudo mais. E essa cena ela é muito engraçada e muito triste e muito tocante. Por quê? Eles são um trio. Era ele, o Steve Buscemi e o Dude, o personagem do Jeff Bridges, e o personagem do John Goodman. E aí eles não têm dinheiro para fazer o funeral do cara, e eles pegam e levam, eles cremam o Steve Buscemi e levam o Steve Buscemi numa lata de cera, né? E aí eles vão na beira de uma praia, assim, para jogar as cinzas dele. E aí o John Goodman sempre com aquelas viagens dele, assim, ele sempre vivendo aquela conspiração, aquela coisa da guerra, aquela noia, assim. E aí ele faz todo um discurso das praias do Vietnã, que os jovens que morreram, não sei o quê, e aí ele cata, ele abre essa lata assim e joga as cinzas do Steve Buscemi. Só que eles estão contra o vento, então o que acontece? As cinzas do Steve Buscemi vêm para trás. Aí ele joga assim, fez todo aquele discurso, ele enxuga a lágrima assim, e ele tá com um pouco da cinza do Steve Buscemi, assim, ele dá uma limpada, a hora que ele vira para trás, as cinzas foram inteiras na cara do Dude, assim, ele coberto de cinza. Porra, velho, você não consegue fazer nada direito. Ele dá um descabelo com o personagem do John Goodman. E ele, assim, sempre armado, ele sempre tá nos esquemas. Ele se intromete no meio do sequestro da Bunny lá, que a mina faz um monte de burrada, um monte de cagada. Assim, e aí é o único momento que o Dude dá um estouro, assim, tipo, pô, meu, você não consegue. Que doideira é esse negócio do Vietnã. Cara, e aí o personagem de John Goodman abraça o Jeff Bridges, o Dude, e começa a chorar. Meu, essa cena é muito... Ao mesmo tempo que ela é muito engraçada, enquanto ela tá... Nesse momento, você vê que ele é o único amigo daquele cara. Porque ele tem uma neura com a ex-mulher dele, a tal da Cynthia e tal. E ele vê que ali eles eram os únicos amigos e o Steve Buscemi morreu. E ele não pode perder o Dude naquele momento. Então é... muito louco. E aí o filme termina, eles resolvem assim, todo assim. No final, o Dude vai descobrir que ele engravidou a Julianne Moore e ela não quer ter nada com ele, ela só queria ter um filho, assim, uma cena muito louca, nada a ver, assim. E aí ele vai voltar para jogar o torneio de boliche e a vida vai continuar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então é muito louco isso, ele é uma cápsula de momentos que a gente vive na nossa vida, assim, que a gente vive umas situações muito loucas, surreais, que parece que você não vai resolver mais, e aí daqui a pouco a vida, puf, começa um ciclo de novo, né, aquela ideia do eterno retorno que eu tenho falado ultimamente aqui, e volta à normalidade que ele tanto queria, assim, com ele de ser pai, e o filme acaba assim, tipo, mas é muito louco, vale muito a pena. Eu recomendo The Big Lebowski, Dude, né, para assistir, que é um filme que você vai rir bastante. Se eu não me engano, tem na Netflix, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Se não tem na Netflix, tinha na Amazon. Um dos dois eu sei que tem lá. Quem é fã da Julianne Moore, vale a pena assistir esse filme. Deixa eu colocar aqui. E o poema de hoje é o plano elaborado. Uma vez, eu vou sair daquela velha história. Eu sempre duvido de alguém que fala que tem um plano. Por quê? Quando eu era jovem, tinha uns 18 anos de idade, eu saí com um amigo meu, a gente saiu uma galera assim, mas eu e um amigo meu saímos com duas garotas, né? A gente acabou se desviando da galera. E todo mundo tomou todas, assim, tudo mais, e a menina que estava comigo, que ficaria comigo, na hora que foi chegar, assim, fechar o contrato, ela vomitada, passou mal. E aí a amiga dela, que estava com esse meu outro amigo,
Aí a mina ficou ruim, assim, acabou a balada, né? Ela que tava com outro cara, aí foi cuidar da mina, aí a gente resolveu isso aí. A gente nunca tinha visto as minas antes, a gente tava lá no litoral. E aí essa menina virou e falou assim, a amiga, que já tava muito louca, ela falou assim, eu tenho um plano. E a partir desse dia eu aprendi a duvidar de pessoas que têm plano. Qual era o plano dela? Levar essa menina na casa dela, que o pai dela tinha uma loja embaixo, abrir a loja, erguer a porta de correr, rolar a mina pra dentro, fechar a porta, tocar a campainha e sair correndo. Foi isso que aconteceu. Se o plano deu certo, eu não sei, porque eu não olhei para trás, eu nunca mais vi essa menina. Eu sei que ela tá bem, que o pai dela deve ter dado uma bronca nela, né? De ter ficado chapada. Então, assim, essa ideia de ter um grande plano elaborado, e esse filme ele leva muito isso daí, essa coisa dessa megalomania, às vezes, que as pessoas querem ter em relação a seres superiores, ou desse controle da vida que é um caos sem fim, que a gente não tem controle nenhum disso, tá? Então o poema é sobre isso. Acho que eu já conversei sobre o poema, né? Então vamos ler o poema. Ah, seu Deus... então o plano elaborado. Ah, seu Deus maluquinho, que gosta de uma bagunça. Primeiro misturou os homens, depois de pintá-los de cores diferentes, sem adicionar a tolerância nessa equação. Ainda por cima, deixou a óbvia dúvida sobre seu verdadeiro nome, dividindo seus filhos em gangues diferentes, se desentendendo em uma questão cuja resposta não deixa a menor dúvida. Por isso, divide sempre, mesmo com as melhores intenções, e sendo criador de tudo, de quem diz ter um plano. Qual é esse plano? Por que você está aqui assistindo esse vídeo? Como é que a gente está encadeado nesse plano? Que papel que a gente tem? Eu acho que eu sou figuração num plano que não existe. Mas essa é a minha opinião. Diz aí qual é a sua. Fala pra mim se você já assistiu esse filme, se você gosta, se você não gosta, qual a sua cena favorita nele. Esse filme tem milhares de diálogos, assim, ele tem uma coisa meio do Tarantino, né, aqueles diálogos que se impedem, mas esse diálogo que o Steve Buscemi, o John Goodman fica tentando lembrar o nome do presidente, e ele fala o nome, ele tenta lembrar o diálogo, o ditado, e o Steve Buscemi fica falando, I'm the Walrus, cara... E o telefone tocando é uma das melhores cenas que existe de surrealismo e comédia, assim, toda vez que eu vejo essa cena eu choro de rir, e esse filme é muito tocante, porque ele tem esses momentos emocionantes, como eu falei lá do lance do John Goodman com o Dude, por exemplo, quando morre, né, o personagem, você fica muito sentido, porque você vai se importando com esses personagens muito loucos. Diz aí então, deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Hey man, hey dude.